O lugar da falta, o lugar da escravidão, meu querido, o lugar em que Jesus está não é o lugar certo. O lugar certo é o lado de Deus. A Bíblia diz que assim como o pássaro anda vagueando longe do seu ninho, assim também é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. Israel estava ali no Egito, não era o lugar de Israel. O lugar de Israel era aquela lei, era a terra prometida, era a terra que Deus havia guardado para aquele povo. José chegou ali no Egito, sob o domínio dos Híticos, a dinastia Hítita. Segundo os Híticos, eles eram conhecidos como os pastores, os reis pastores. Os Híticos eram a dinastia de um povo aviado. Quando José chegou ali no Egito, os Híticos eram parentes próximos dos judeus. Eram parentes próximos da nação israelita. Por isso que o povo de Deus gozou daquela primazia, daquela coisa maravilhosa, que foi a estadia de José, o governo próspero daquele jovem. Mas os tempos passaram. 400 anos depois, os egípcios, agora dominando governos, quem sabe na dinastia de Amós II ou Tutmés, os egípcios tomaram o governo do povo dos egípcios. E a partir desse ano, eles começaram a oprimir o povo de Israel. Eles começaram a oprimir todos os estrangeiros que haviam no Egito. Por quê? Os egípcios agora, com o governo na mão, eles tinham medo que qualquer estrangeiro se aliasse a uma nação estrangeira para tomar o governo do Egito. Eles tinham a partir daí pagar essa escravidão, a opressão, a subjugação dos faraós, esses terríveis, desde até a nona dinastia em diante, começaram a oprimir o povo de Israel ali no Egito. E assim diz a Bíblia, e assim testifica a história. A partir daí, meus queridos irmãos, é nesse contexto histórico, é nesse contexto de opressão, de subjugação, é nesse contexto de escravidão que acontece um dos maiores eventos, como disseram anteriormente, redentor do Velho Testamento. É nesse contexto histórico que começa uma grande história de amor de Deus para com aquele povo, e por que não dizer para com a humanidade. Eu quero chamar a atenção o capítulo 11 do livro do Êxodo e o versículo 12. A palavra de Deus diz assim: eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Eu queria que você observasse essa frase. Sobre todos os deuses do Egito, eu farei juízo, diz o Senhor. Então, meu querido amigo, começa aqui uma grande história, para que eu fale a você na praça da celebração da liberdade, da festa da libertação do povo de Deus do Egito. Eu tenho que explicar a você o que aconteceu, o contexto anterior a esse acontecimento. Eu tenho que explicar a você como isso começou. E isso começa exatamente aqui. Começa perfeitamente nesse versículo. Deus disse: eu farei juízo sobre todos os deuses do Egito. E nós vamos falar nada mais nada menos do que as pragas, conhecidamente como as 10 pragas do Egito. As 10 pragas do Egito, meu querido amigo, a palavra praga, na linguagem natural, na linguagem hebraica, a qual foi escrita a Bíblia, ela tem muitas traduções. Ela significa derrota e ela significa ferir. Então, quando Deus trouxe sobre o Egito as 10 pragas, Deus estava dando um golpe na idolatria, Deus estava ferindo os filhos dos Egito para mostrar, louvado seja o nome do Senhor, a singularidade do Deus de Israel e a supremacia, a superioridade do Deus dos Hebreus. Então começa aqui a grande libertação. Deus começa a mostrar ao povo de Israel e também ao povo egípcio que o Deus dos Hebreus, ele era superior
circunvizinhança. O Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso. Isto era o objetivo das pragas. Isto era o objetivo de Deus ferir aquela terra do Egito, foi chamada das pragas do Egito. Cada praga, ela tinha uma direção aonde do Egito. Eu não quero me meter aqui, porque se nós fôssemos falar sobre as pragas, nós ficaríamos aqui umas 4 a 6 horas pregando sobre as pragas do Egito. Mas nós queremos adiantar, nós queremos ir mais à frente, porque nós queremos dizer apenas para você, como um aperitivo, a idolatria, ela tem uma função. E qual é a função da idolatria? Qual é a função das divindades egípcias? Qual é a função do culto das imagens? Ela tem algumas funções, sabe quais são? Vai anotando aí. A idolatria, ela serve para perverter o culto. Por quê? Porque a imagem é visível. A essência da verdadeira religião, a essência do verdadeiro. Eu vou mais. É invisível. Vai por ninguém, só vai quando eu vou, daqui a pouco a gente vai, né? Eu quero seja o nome do Senhor. Deus é Espírito.